Dia 2 de abril de 2025, Donald Trump aperta o gatilho de um tarifaço que atinge mais de 50 países. O mercado desaba, líderes globais entram em alerta e uma nova era parece ter começado no mundo. Mas a pergunta agora é, essa decisão foi parte de um plano estratégico ou é o início de uma divisão global sem precedentes na história? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar alguns dias antes e olhar com calma o que realmente aconteceu. No início de abril de 2025, Donald Trump, já reeleito, anunciou a aplicação de tarifas comerciais a dezenas de países. O anúncio foi feito com uma carga simbólica, foi chamado de o Dia da Libertação, como se os Estados Unidos estivessem finalmente se defendendo de uma exploração comercial praticada por outras nações. A justificativa era clara: os Estados Unidos estariam sendo prejudicados por países que impunham barreiras comerciais injustas. E essas tarifas, segundo ele, seria apenas um ato de reciprocidade. Mas nos primeiros dias após o anúncio, nem mesmo analistas experientes conseguiam entender exatamente qual era o critério para definir os países que seriam punidos nessa história. E para você entender por que isso pode ser tão perigoso para o mundo, a gente precisa voltar às origens do que a gente chama de comércio global. O comércio no mundo surgiu quando os primeiros grupos de seres humanos perceberam que valia mais a pena se especializar. Enquanto uns caçavam, outros plantavam. E o que sobrava de cada lado era trocado pelas demandas, as necessidades que cada um teria. Cada povo, cada país se especializaria naquilo que produzia melhor e trocaria seus bens com os demais. Mas no mundo moderno, um fator muda um pouco essa equação: o dólar. Sendo a moeda mais usada em praticamente todo o comércio internacional, o dólar é extremamente demandado por outros países. E quanto mais o mundo demanda o dólar, mais ele se valoriza. Só que isso tem uma consequência direta: os produtos americanos ficam mais caros para o resto do mundo. Enquanto isso, países com menor poder de compra, como o Vietnã, Indonésia e o Lesoto, a gente vai já falar dele, tendem a vender mais do que comprar dos Estados Unidos. Esse é o famoso déficit comercial americano. Só que ele não é necessariamente um problema para os Estados Unidos. Ele é uma consequência natural dessa posição global que os Estados Unidos exercem no sistema mundial. Mas foi justamente esse déficit e não as tarifas reais que Trump usou como base para aplicar suas punições contra outros países. No dia 2 de abril, Trump apresentou uma lista de países que seriam tarifados. No chamado Dia da Libertação, a narrativa era bem clara: os Estados Unidos estavam sendo explorados e agora iriam reagir com força e reciprocidade contra esses países. Mas logo quando ele apresentou a lista, começaram os questionamentos. Por que certos países estavam na lista enquanto outros, como a Rússia, não? Um dos primeiros casos mais esquisitos foi o do Vietnã, que foi alegado que o país aplicava tarifas injustas contra os Estados Unidos. Mas quando vários países foram revisar esses dados, foi descoberto que essas tarifas praticamente nem existiam. E aí, aos poucos, os economistas começaram a entender o verdadeiro critério, que na verdade, para definir as tarifas que seriam aplicadas contra os países, não eram as tarifas que os Estados Unidos estavam recebendo. Era uma lista baseada num cálculo de déficit comercial. Ou seja, se os Estados Unidos compram mais do que vendem para um determinado país, esse país estava sendo considerado injusto e punido com tarifa. Um dos casos mais esdrúxulos foi de um país chamado Lesoto, que é um dos países mais pobres do mundo, que tem uma renda média de $150 por mês por habitante, que entrou na lista. E por que disso, Basicamente, ele vende diamante para os Estados Unidos e não compra praticamente nada em troca, por pura falta de capacidade econômica. É um país de pessoas pobres e os Estados Unidos demandam o diamante desse país. Botsuana, que tem a mesma situação, também foi fortemente tarifada. Outro caso foi o do Equador, que ele é exportador de bananas, Os Estados Unidos consomem mais banana do que ele produz, então ele compra mais do Equador do que ele vende. Mas isso não significa que o Equador está explorando os Estados Unidos. E na prática, nenhum desses casos representa um real protecionismo daquele país. O que o Trump fez foi tratar o déficit comercial como se fosse uma espécie de exploração econômica. E isso, abre um precedente muito perigoso. Assim que aconteceu, a resposta de outros países do mundo veio bem rápido e o impacto no comércio global foi imediato. Nas primeiras 48 horas após o anúncio, o S&P 500, que compila as principais empresas dos Estados Unidos, caiu quase 6%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, 6,4%. A EWZ, que representa a bolsa brasileira em dólar, caiu 7%. Algumas estimativas calculam um prejuízo para o setor produtivo americano na casa dos 5 trilhões de dólares. Isso é preocupante porque se você é um empresário nos Estados Unidos pensando em expandir a tua empresa, no meio de um caos econômico como esse, você vai segurar o teu dinheiro. E isso, num efeito em cadeia, é praticamente um travamento da economia. Os Estados Unidos já afirmaram que mais de 50 países procuraram o presidente americano para tentar renegociar essas tarifas, inclusive o que eram antes aliados históricos. Mas se essa estratégia do Donald Trump de tornar a América grande de novo está causando todo esse caos inicial, qual que é o plano por trás de tudo isso? Por trás desse tarifado, existe um objetivo alegadamente muito mais profundo, que seriam trazer as fábricas de volta para o território americano. Isso porque se por acaso estoura uma guerra entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos não vão querer que boa parte da fabricação de itens essenciais, inclusive armamentos e suprimentos, esteja sediado na China. Só para você ter uma ideia, desde os anos 80, a produção industrial americana saiu do país e migrou para vários outros países com a mão de obra mais barata. Isso gerou
desemprego em regiões industriais dos Estados Unidos e enfraqueceu a base trabalhadora americana. Trump e os seus conselheiros econômicos defendem que usar tarifas é uma forma de tornar a produção externa mais cara, forçando que empresas reconsiderem voltar suas fábricas para os Estados Unidos. É uma estratégia de reindustrialização forçada, que sim, tem um altíssimo risco, mas tem uma intenção e potencial de transformar a estrutura econômica dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos redesenham o seu papel no comércio global, um novo mapa geopolítico está se formando no mundo agora. Ali no final dos anos 30, no contexto da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão formaram uma aliança que ficou conhecida como Eixo. Essa foi uma aliança que aterrorizou o mundo no contexto da Segunda Guerra e que mudou completamente a organização global nos anos seguintes. Hoje, ao que parece, um novo eixo começa a se formar, com China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Se você prestar atenção, esses países estão cooperando cada vez mais entre si. O Irã está fornecendo drones para a Rússia. A China está comprando petróleo sancionado da Rússia. A Coreia do Norte está enviando soldados russos para lutar na guerra da Ucrânia. E aí qual que é a diferença, né? Na Segunda Guerra, os Estados Unidos era a força que protegia a ordem democrática do mundo contra esses países ditatoriais. Mas hoje, os Estados Unidos estão reagindo com medidas unilaterais e abandonando parte das estruturas que eles mesmos ajudaram a construir no mundo. E aí, diante dessa nova configuração global, fica a pergunta: qual que é a posição do Brasil nesse tabuleiro? O Brasil meio que ficou de fora desse tarifaço, foi só 10% pra gente até agora. Não exatamente por mérito, até porque o Brasil já aplica tarifas pesadas sobre importações. Por isso que quando você vai comprar um iPhone fora do país, é mais barato do que comprar aqui, assim como vários produtos importados que você queira comprar. Você já deve ter visto a galera fazendo cálculo, vendo que viajar para os Estados Unidos e comprar um iPhone lá fica mais barato do que comprar diretamente aqui. Ainda assim, o que é muito curioso é que, pelo que o Brasil produz, a gente poderia estar tendo uma oportunidade real, porque o mundo está buscando novos fornecedores de energia, alimentos e minerais, que é o que o Brasil fornece. A gente poderia, nesse momento, estar posicionado como uma potência comercial estratégica. Era só fazer o básico: estabilidade política, previsibilidade econômica, mas o Brasil está distraído demais com os próprios conflitos internos, sem um plano a ser seguido econômico, e prestes a perder uma janela histórica. Esse tarifaço do Trump é mais do que uma medida econômica, é um alerta, porque naturalmente produtos americanos vão sair mais caros para outros países, uma vez que o dólar é a moeda mundial. Então os Estados Unidos têm o privilégio de ter a moeda do mundo, mas também não está querendo ter o ônus que esse privilégio traz, que é exatamente esse déficit comercial, ou seja, os países eles tendem a vender mais do que comprar, porque os produtos americanos ficam mais caros para outros países do que os produtos estrangeiros ficam mais caros para os americanos, deu para entender? É bom ficar atento porque as regras do comércio global estão mudando, novos blocos estão se formando e os próximos anos vão exigir muito mais do que sorte para quem quiser prosperar nessa nova configuração. Se você quiser entender como tudo isso se conecta com outras tensões que estão acontecendo nesse momento do mundo, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui marcado em cima, que foi sobre o conflito do Zelensky contra o Trump, que está sendo considerado o dia 1 dessa mudança no mundo. E essas mudanças estão acontecendo numa velocidade difícil de acompanhar. Novas regras estão sendo escritas a partir de agora e quem não entende o que está acontecendo vai acabar sendo engolido por essas mudanças. Se você valoriza se manter sempre bem informado, por entender que o conhecimento liberta e é a nossa melhor arma para ser um melhor tomador de decisão, para coisas que impactam na nossa vida, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para receber mais conteúdos como esse. Tamo junto e até a próxima.